E aí, futuro servidor, deu aquela respirada, deu aquela relaxada. 5 minutinhos, eu vou lembrar para você, tá? Eu sou chato com isso, mas eu vou lembrar. É importante esse descanso. A nossa programação de conteúdos, de blocos de meia hora, é para você ter esse descanso. Não, acaba um bloco, dê aí 5 minutos de pausa, gente. É necessário para que você recupere a concentração, para que você não perca nenhuma parte, nenhum detalhe importante. Quando a gente vê mais de 1 hora consecutiva, a nossa mente tende já a se distrair mais ainda, porque eu sei que nessas meia hora já se distrai, imagine se você continuar. Então por isso que em cada meia hora a gente faz um bloco para e você. Aqui também tu acha que eu gravo direto? Eu dou uma respirada. Eu pego aqui, bebo minha água, olho um pouquinho no celular, e é isso que você tem que fazer. Depois de 5 minutinhos eu volto e gravo mais um bloco para você. É isso que você tem que fazer para que sempre a concentração esteja em alta e o aprendizado seja muito melhor. Ok? Vamos lá? Vamos dar aqui o gás, a peia aqui dentro dos segurados. E aí a gente vai continuar aqui com o segurado doméstico. Segurado doméstico é o quê, professor? Trabalho em casa, né? Poxa, então, quais são as características que aparecem aí na legislação? As características da legislação é o seguinte, o que você tem que saber? Que ele trabalha, parece óbvio, mas tem que colocar no âmbito residencial. Opa. Ele trabalha em âmbito residencial. Âmbito residencial. Ele trabalha prestando serviço a pessoa física ou a família. Preste atenção nessa parte aqui. Ele não está falando que em nenhum momento vai prestar para a pessoa jurídica. Se for pessoa jurídica, ele é empregado, tá? O doméstico, ele é para uma pessoa física ou para uma família, tá? No âmbito residencial. Outra aqui, eu vou falar que a atividade é contínua. A atividade contínua. Atividade contínua, presta atenção que eu vou colocar aqui, vou colocar uma observação. Atividade contínua. Mais de 2 dias na semana. Mais de 2 dias na semana, ok? Mais de 2 dias na semana. E continuando aqui, essa atividade é sem fins lucrativos, lucrativo para o empregador. Então preste atenção aí. Quais são as características do doméstico? Quais são as características do doméstico? Trabalho em âmbito residencial. Esse serviço em âmbito residencial é para pessoa física ou para a família. A atividade é contínua, ou seja, não eventual, tem uma continuidade. E essa continuidade é acima de 2 dias na semana, tá bom? E trabalha sem fins lucrativos para o empregador. Vamos explicar isso melhor? Vamos entender isso? Imagine o seguinte. O que é essa atividade contínua acima de 2 dias? É porque a própria legislação, você vai observar que, caso ele trabalhe só até 2 dias na semana em uma residência, ele pode ser enquadrado como diarista. Diarista já não é empregado doméstico. Diarista vai ser o quê? Poxa, imagina a situação. Eu estou na minha casa desempregado e falo assim, rapaz, eu limpo muito bem a casa. Sei limpar a casa muito bem. Por que eu não ofereço meu serviço de limpar a casa para outras pessoas? E aí eu ofereço meu serviço e consigo. Uma pessoa me contrata uma vez por semana para limpar a casa dela. Eu vou ser empregada doméstica dela? Não. Eu vou ser diarista. Só que aí imagine a situação. Eu tenho um vínculo com essa pessoa? Não, só vou lá uma vez por semana.
É eventual? É. É uma vez por semana, não tem uma rotina. Pode ser na terça, na quarta, é a hora que ela me chamar. E é por conta própria? Eu que decidi fazer isso? Sim, é por conta própria. Eu que decidi ser diarista. Então, o diarista é um contribuinte individual. Ou seja, tome cuidado com a historinha que eu vou contar para você quando falar que Maria, que trabalha 3 dias na semana na casa de fulano de tal, em âmbito residencial, sem fim lucrativo, é enquadrada como diarista. Certo ou errado? Errado. Se for até 2 dias, pode ser diarista. E diarista é contribuinte individual. Se for acima de 2 dias, já se enquadra como empregado doméstico. Vamos colocar ao contrário? Se você contrata um diarista, uma diarista, e essa diarista vai na sua casa segunda, quarta e sexta, você está enrolado. Porque você não está contratando uma diarista. Você tem uma empregada doméstica. Que tem que assinar carteira, que tem que pagar FGTS, tem que pagar todos os impostos devidos a ela. Eita, professor, é? É. Você é responsável pelo recolhimento dela, não vai ser mais ela, porque quando é contribuinte individual, ela mesma que é responsável pelo recolhimento. Agora, se for empregada doméstica, é você que é responsável pelo recolhimento. Tô fazendo besteira. Tá fazendo besteira. Então, tome muito cuidado com isso em prova. Acima de 2 dias, empregado doméstico. Abaixo de 2 dias, diarista. Ok? E o que é, professor, essa atividade sem fins lucrativos para o empregador? Imagina o seguinte. Você trabalha numa residência familiar, limpando a casa, fazendo comida, às vezes como babá, cuidando do bebê. Só que essa casa tem uma cozinha industrial lá atrás, porque a dona da casa é uma contribuinte individual e trabalha fazendo salgadinhos para festa. Ela encomenda, o pessoal encomenda salgadinho, ela faz e coloca lá, salgadinho, coxinha, bolinha de queijo, vou até parar de falar, né, que dá até fome. Então ela trabalha fazendo esses tipos de salgado. Aquela atividade onde ela está fazendo salgado gera lucro para ela? Gera. Gera lucro para ela, porque ela vende aquilo ali e ganha em cima. A empregada doméstica em nenhum momento pode exercer uma atividade dentro ali do âmbito que gere lucro, porque aí ela já não é empregada doméstica, ela é empregada. Então, um certo dia, virou costume a patroa chegar e falar assim: Maria, vem cá, Maria. Frita aqui, me ajuda a fritar esse salgadinho, fica fritando aqui rapidinho enquanto eu vou bem ali. Ah, empana o salgadinho, faz aí, faz o recheio, tudinho. A empregada doméstica começa a ajudar ela ali. Ela acha que tem uma empregada doméstica. Mas, na verdade, Maria passou a ser agora uma empregada, porque ela está trabalhando numa atividade que gera lucro para a empregadora. Então, Maria é empregada e não mais empregada doméstica. Aí, professor, que confusão. Eu só estou explicando algumas situações que podem aparecer na sua prova. Então, tome cuidado com a historinha quando fala o tanto de dia que ela trabalha na casa da pessoa. Tome cuidado com a historinha que fala a respeito de atividade lucrativa. Preste atenção nisso. A empregada doméstica nunca pode trabalhar numa atividade que gera lucro. Porque se na historinha disser que está gerando lucro para a empregadora, já não vai ser enquadramento doméstico, vai ser como empregado. E aí começa o pepino. Aí que você tem que ter a atenção na hora de ler e sacar todas essas características que eu estou passando aqui para você, tá bom? Então tome cuidado com isso. Professor, empregado doméstico então não pode trabalhar numa empresa? Não. Aqui fala que é pessoa física ou no âmbito familiar, né? Numa residência, sendo que o conceito de residência ele é amplo, não é uma casa em si, né? Então, tome cuidado com essas características que na hora da prova vão salvar você se você lembrar delas. E para lembrar é revisar, revisar e revisar, ok? Agora, o empregado. O empregado, gente, é o mais comum aí que a gente tem, né? É o mais conhecido. E aí as características vai pelo direito do trabalho. O direito do trabalho puxa essas características aqui. Onde eu tenho a pessoalidade, eu tenho o caráter não eventual, eu tenho o que vocês adoram, a subordinação, e eu tenho a onerosidade. Aqui nós temos os casos mais comuns, né?
que é aquela pessoa que vai trabalhar de carteira assinada para uma empresa, que trabalha por um contrato, que é o comissionado, todos eles são empregados, né? E aí as características é pessoalidade. É eu que presto serviço. Se a empresa me contratou, eu não posso delegar isso para outra pessoa, é pessoal. Ela contratou o professor Arneson para dar aula de previdenciário para vocês. Então eu não posso em nenhum momento falar bem assim, hoje eu não posso gravar aula. Vai lá, chamar minha esposa. Ei, minha esposa, vai lá gravar minha aula. Não, é pessoal. É não eventual. Tem uma rotina a ser cumprida, né? Essa rotina às vezes não precisa ser diária. Mas eu sei que, ó, dia de terça, quarta e quinta você trabalha aqui. E você vai trabalhar no horário de tal a tal. Então existe essa não eventualidade, não é uma coisa ocasional, eventual. E a subordinação. Meu amigo, você vai ter chefe. Você vai ter chefe, não é por conta própria. Tem alguém fiscalizando o seu trabalho, tem alguém que vai estar fiscalizando tudo o que você faz. Subordinação. E aí a outra parte boa é a onerosidade. Você vai receber por isso. Você está lhe dando ali o seu tempo, o seu conhecimento para um serviço e você vai receber por isso. Tendo subordinação, sendo você e de forma não eventual. Pronto. Morreu, correto? Segurado especial. Segurado especial, gente, ele é tão especial, que eu não vou falar nenhuma característica dele aqui. Quer dizer, eu vou falar algumas, ó. Ele sempre trabalha aí em regime de economia familiar. Essas aqui são as características que estavam na Constituição. Regime de economia familiar, sem empregados permanentes, empregados. Deixa eu colocar embaixo aqui. Sem empregados permanentes. Sem empregados permanentes. Lembrando que pode ter empregados temporários, né? E em terra de até 4 módulos fiscais. Professor, que treta é essa de módulos fiscais? Meus queridos, não se aveste com isso não. O que você tem que saber é o seguinte, que a terra tem que ter até 4 módulos fiscais. A prova do INSS não vai cobrar assim, como se calcula o módulo fiscal? Não vai cobrar isso porque isso não tem na legislação. Essa questão de módulos fiscais é um cálculo que é feito lá pelo INCRA de tamanho da terra, da área produtiva da terra. Pronto, é isso que você tem que saber. E saber que se na questão disser que aonde ele está trabalhando é maior que 4 módulos fiscais, a questão já está errada se colocar ele como segurado especial. Porque ele não será um segurado especial. Ele será um contribuinte individual. Eita, professor, mas como o senhor sabe? Porque já fala lá, se passar de 4 módulos, ele se caracteriza como contribuinte individual. Se for até 4 módulos, trabalhar em regime de economia familiar sem empregados permanente, ele vai ser enquadrado como segurado especial. Só que segurado especial é um mundo à parte, né? E aqui eu só estou colocando o básico do básico dele para você acertar a questão, caso a questão venha básica, ok? Facultativo. Facultativo é aquele que não exerce nenhuma atividade que o enquadre quase não deu aí, ó. Deu aqui, deu. O enquadre como qualquer outro segurado. Qualquer outro segurado obrigatório. Então, aquele que não se enquadra como segurado obrigatório é facultativo. Lembrando que aqui também
não pode ser de regime próprio de previdência. Não pode ser de RPPS. Beleza? Então aqui nós temos o facultativo, tá bom? E lembrando só o seguinte, fazer aqui um outro quadro. Tira o print aí dessa tela, vocês. Pode tirar o print, vou sair aqui da tela para vocês tirar o print. E esse print aí não é para ficar só no celular não, ou no computador, ou em qualquer outro lugar. É para ficar na cabecinha de vocês. É para ficar na cabecinha de vocês. Vocês têm que colocar isso dentro do material de vocês, ok? Vamos lá. Apagando agora aqui. E entendendo uma outra coisinha. Olha o que você tem que entender agora. Isso eu já até falei. Você tem que entender que o contribuinte individual. Vamos lá. Cadê? Colocar de preto. Contribuinte individual. Facultativo. Facultativo. Aqui nesse outro bloco a gente vai ter o empregado. O avulso e o doméstico. Por que eu separei assim? Porque nós temos a seguinte situação. Em relação à contribuição deles, né? Em relação à contribuição deles. Aqui eu já falei para vocês que nesse lado aqui, o contribuinte individual e o facultativo são responsáveis pelo seu recolhimento. São responsáveis pelo seu recolhimento. Sendo que esse recolhimento pode ser de 20%, que aqui é a regra geral. Pode ser de 11%, que é o plano simplificado. E pode ser de 5% para o MEI. Lembrando que esses dois aqui, os benefícios são no valor do salário mínimo. Ok? Então eu sei que o contribuinte individual e o facultativo são responsáveis pelo seu recolhimento de 20, 11 ou 5%, tá? Em relação a eles mesmos, né? E se contribuir 11 ou 5%, esses benefícios são no valor do salário mínimo. Agora presta atenção aqui nesse outro. Já o empregado, o avulso e o doméstico, eles não são responsáveis pelo seu recolhimento. Então vou colocar bem forte aqui, ó. Não são responsáveis pelos recolhimentos. E aí a pergunta, quem é responsável pelos recolhimentos? Aí você vai colocar aí, ó. Quem é responsável pelo recolhimento? Do empregado é a empresa.
do doméstico, é o empregador doméstico, e do avulso é o ógmo ou o sindicato. Perfeito? E agora, quais são as alíquotas de contribuição? 7,5%, 9, 12 ou 14%. Sendo que essas alíquotas são acumulativas, a depender do salário. Correto? Prontinho, aí ó. A gente tem um quadro resumo aí bacana a respeito das alíquotas e da responsabilidade da contribuição desses segurados, ok? Agora aí ó, tira o print. Depois faça tudo no caderninho bonitinho. Escreva isso. Tem o trabalho de escrever, tem o trabalho de fazer, mudando, até colocando de forma melhor, sem essa letra feia do professor. Mas se preocupe em montar um bom material para você estudar. Ok? Agora preste atenção no seguinte. Deixa eu aparecer aqui bem grande para você. Nós vamos subir de nível agora, tá? Nós vamos subir de nível em relação ao contribuinte individual. Ok? Presta atenção aqui o que eu vou fazer para vocês agora. Colocando aqui na tela. Olha lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos começar a ter nossa criatura. E a nossa criatura aqui se chama João. João, ele é um contribuinte individual. A gente fala que é um CI, um contribuinte individual. João, diz aí para mim vocês, ele tem a opção de pagar 20%, 11% ou 5%. 20%, regra geral. A gente acabou de ver isso, né? 11% é o plano simplificado de inclusão, né? Plano simplificado. E aqui é caso ele queira se cadastrar como MEI, ter uma empresa, né? Ser um microempreendedor, sendo que ambos aqui é valor de salário mínimo. Perfeito, até aí tudo isso aí a gente já tinha visto. Não tem segredo nenhum aí. Só que aqui eu quero que vocês prestem atenção agora nessa alíquota aqui. Quando é, deixa eu aparecer na tela para vocês, quando é que João vai pagar 20%? Quando que João vai pagar 20%? Quando ele almejar ou usufruir rendimentos acima do salário mínimo. Porque aí ele vai querer receber acima do salário mínimo. Então, se esse cara, João, é um contribuinte individual e ganha aí R$3.000 por mês, ele não vai poder pagar 11%, porque ele ofere valores superiores ao salário mínimo. Tem que ser até salário mínimo para pagar 11%. Lembrando que o plano simplificado é para trabalhadores de baixa renda. Se ele ganha 3 mil, não é um trabalhador de baixa renda. Então aqui, ó, se ele tira 3 mil, ele tem que pagar 20%. Ok? Prestar atenção? Então, olha lá, João. Ele aqui no mês de janeiro de 2021, ele teve uma renda de R$3.000. Quanto o João teve que pagar? Quanto que o João teve que pagar? 20%. A contribuição dele foi de 20%. No mês 2,
João conseguiu prestar serviço para uma empresa. Presta atenção na treta agora. A empresa tem um problema na energia toda. João foi esperto e falou assim, rapaz, eu faço serviço em uma semana. A empresa contratou ele, né? Como contribuinte individual, como eletricista. E ele pegou e falou assim, só que eu cobro 3 mil reais. Aí ele pensou, João, caraca, eu trabalhei o mês todinho pingado, né? Por conta própria, arrumando bico. E ganhei 3 mil reais. Essa empresa, como é uma empresa grande, e eu vou ajeitar toda a instalação elétrica dela em uma semana, eu vou cobrar 3 mil reais. Perfeito. Então, João aqui vai usufruir de 3 mil reais também. Só que João aqui, ele está prestando serviço para uma empresa. Ele está prestando serviço para uma empresa. Então, esses 3 mil reais aqui, ó, foi porque ele prestou o serviço. Olha a treta agora. Quando um contribuinte individual presta serviço para uma empresa, a empresa vai pagar ele, correto? Ele é contribuinte individual, ele não tem vínculo, trabalha por conta própria, mas a empresa vai pagar ele, porque ele atendeu uma empresa. A legislação fala o seguinte, olha como o governo é esperto. Se o contribuinte individual prestar serviço para uma empresa, a empresa tira a contribuição previdenciária. Por quê, gente? Pensa aí. Eu, como contribuinte individual, eu tenho a obrigação de eu mesmo realizar minha contribuição. Eu vou lá e realizo minha contribuição. Só que a gente sabe, quando fica na mão da própria pessoa realizar a contribuição, existe muita sonegação. E é difícil fiscalizar pessoas, porque nós somos mais de 200 milhões de pessoas. Agora, empresas, nós temos bastantes, mas fica mais fácil eu fiscalizar. Então, o governo fala assim, ó, contribuinte individual, você prestou serviço para uma empresa, então a empresa vai lá e desconta. Desse pagamento aqui de 3 mil, a empresa vai lá e desconta. Não precisa esperar ele pagar, não. A empresa já pode descontar dele. Só que olha a sacada. Se ele prestou serviço para uma empresa, a empresa desconta, só que a empresa desconta 11%. A empresa desconta 11%. Professor, porque o senhor está complicando minha vida? Eu tô te ensinando, rapaz. Tô te ensinando para tu não errar em prova isso. Tô te ensinando para não errar em prova isso. Ok? Quando presta serviço para uma empresa, a empresa é obrigada a descontar do contribuinte individual. Só que aí o governo também dá um alívio. Não desconta 20, desconta 11. Gente, siga o raciocínio aqui para aprender. Siga o raciocínio para aprender. Eu sou contribuinte individual. Se eu não prestar serviço para a empresa, caso eu tenha rendimentos acima do salário mínimo, eu tenho que pagar 20%. Eu tenho que pagar 20%. É muita coisa, pô. Dói, aperta o peito, dói. Só que, caso eu preste serviço para uma empresa, eu não tenho para onde fugir, eu não posso nem sonegar. A empresa já desconta. Só que a empresa só desconta 11%. Eu, sendo contribuinte individual, que presta serviço acima do salário mínimo, para mim é mais vantajoso pegar bicos sem ser por empresa, ganhar 3 mil reais e descontar 20%, ou prestar serviço para empresas, onde eles já vão tirar e aí só vai tirar 11%. Poxa, se eu pensar bem, é melhor eu trabalhar como contribuinte individual prestando serviço para a empresa, porque eu vou pagar um valor menor na contribuição. Eu vou pagar só 11%. E continuo tendo direito a benefícios acima do salário mínimo. Porque esse 11% aqui não foi uma opção minha. Foi uma opção que a lei obrigou a ter. Quando é os 11%, onde é até salário mínimo, os benefícios são de salário mínimo, eu optei por pagar 11%. Eu optei por pagar. Por isso que eu vou ter restrição do meu direito. Vai ser benefício do salário mínimo. Nesse caso, eu prestando serviço para uma empresa, a lei que fala para descontar 11%. Então,
Eu não quis descontar 11%. A lei que fala que tem que descontar. E aí ele não me bloqueia. Eu posso receber benefícios acima do salário mínimo. Tá doendo a cabeça. Eu sei que tá doendo, mas fique calmo. Entendeu a lógica? Isso é para acabar com a formalidade, para acabar com a sonegação. Então, o prestador de serviço vai achar muito mais interessante prestar serviço para a empresa, onde a empresa já tira 11% e ele tem direito a benefícios acima do salário mínimo. Ou seja, a gente chega no seguinte ponto aqui, ó. A gente chega no seguinte ponto. Deixa eu sair da tela aqui para vocês. Né? A gente chega nesse ponto aqui, ó, de vermelho. O contribuinte individual, ele tem a alíquota de 20%, regra geral. Ele tem a de 11%, só que a de 11%, ela se divide em duas aqui, ó. Ela se divide no plano simplificado, e se divide em prestação de serviço. Prestação de serviço. Para empresa, né? Vou colocar aqui embaixo. Para empresa. Em prestação de serviço para empresa. Olha lá o que acontece. Nesse caso específico aqui, eu posso ter rendimentos acima do salário mínimo. E nesse caso aqui, é no salário mínimo. Porque nesse caso aqui, é facultativa a opção. É facultativa a opção de realizar essa contribuição de 11%. Já nesse caso aqui, a lei obriga a empresa, é obrigado a empresa a realizar essa contribuição. E ainda tem, né? Continuando aqui, ainda tem aqui a de 5%. Que aí no caso é o MEI, porque a gente está falando de contribuinte individual. Quem não ama previdenciário, né? Quem não ama? Olha a telinha aí, ó. É complicado? É, gente, mas é tudo um passo. A gente vai fazer o que agora? Dar aquele intervalo maroto para você respirar, para você mastigar essa informação e a gente volta no próximo bloco. Até lá!